Começou! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Bancada. E hoje, tema que eu quero dizer aqui, que Luísa trouxe esse tema. Falou, Glauco, amor, Vai, como é que eu falei? Vai, como é que eu falei? Fala pra gente aqui. Falou assim, olha aqui, seu filho da p... Chega de você mandar no canal. Vai fazer o que eu mandar, caralho. Tema que Luísa César trouxe aqui e ela vai explicar. Então, Luísa, te passo a palavra. Tô me sentindo até importante aqui. Peguei, cara. Joga aí. A palavra! Yes! Quase que saiu aqui até o fone do ouvido. Vamos lá. A palavra é a seguinte. E você pode debater, tá, Glauco? Eu quero muito ouvir sua opinião conforme as coisas forem acontecendo. Ah, posso? Obrigado. Eu tenho voz aqui no canal. Tem. Hoje tem. Tem uma coisa que eu trago muito em sala de aula que eu acho que é um certo enigma. Eu sempre falo aqui, que a gente não pode simplesmente fazer o que a gente tá a fim de fazer naquele personagem porque tem uma imagem acontecendo ali. E a gente vai beber daquela imagem. Então, claro que não é só uma tradução, porque senão não seria versão brasileira. É uma versão, de fato, a gente como artista traz o nosso molho, traz o nosso jeito de fazer, traz as nossas interpretações, óbvio. Senão não é um trabalho conjunto, mas é um trabalho em conjunto. Logo, tem que ter um trabalho... Tem que privilegiar o trabalho que já foi feito ali. Então a gente tem que ser muito generoso em relação àquilo que a gente está assistindo. Porque a gente tem que beber daquela fonte. Tudo que a gente cria em cima disso. E aí o enigma é, como é que eu fico do tamanho daquele personagem? Como é que eu fico nem aquém, nem além? Eu também falo muito isso em aula. Por quê? Aquém é quando o cara, ou a mulher, ou o papel higiênico, ou a ameba tá lá e você tá fazendo menos. Então, quando a gente assiste isso, assiste um filme dublado que tá aquém, a energia, não tem energia na dublagem. Parece que a imagem tá dando uma coisa que o dublador não tá conseguindo dar. Então, quem não consegue ter um entendimento aprofundado, só sente que tem alguma coisa muito estranha. E quem já tem um pouquinho mais de know-how de dublagem, sente que tá faltando. Sente que não tem um negocinho ali, tem alguma coisa que tá faltando. E o além é justamente o contrário. É quando a gente tem essa coisa de dublagem é impostação de voz, ou dublagem é falar muito bem dito, ou dublagem é uma interpretação maior, e aí numa dessa a gente desconfigura o tamanho de lá pra mais. É como se a gente estivesse super interpretando alguma coisa, ou como se a boca de quem tá dublando tivesse maior na hora de falar do que a boca de quem tá atuando lá. Tem algum desconjunte pra além. E aí, nem a quem nem além é encontrar o balanço certo, que é um belíssimo de um desafio. Você concorda, Glauco? Sim, isso que você falou me veio. Duas figuras. A pessoa que nunca fez nada com teatro, não é ator, não é atriz, e vai fazer o curso e percebe que precisa ter uma base de atuação para você poder entregar. Então não consegue chegar lá e às vezes fica tímido, fica encolhidinho ali, não sei o quê. E o outro tipo de pessoa que já acompanha muita dublagem, fala não sei o quê, só que tem na cabeça aquela coisa da voz. Porque o que ela se baseia em dublagem são casos específicos, por exemplo, de desenho animado ou de personagens onde o dublador tinha um espaço de criar alguma coisa diferente, de fazer uma versãozinha ali baseada naquilo que ele tinha. Então a pessoa acha, nossa, ele faz tantas vozes, é um dublador que é tantas vozes, eu sei fazer vozes, nossa, acho que eu vou me dar muito bem na dublagem, e já chega querendo fazer uma voz já pré-pensada, eu vou botar essa voz aqui nesse personagem, no meu repertório, e acaba indo além. Também é um dos motivos pelo qual eu digo que as cenas grandes... Bateram a porta, vai cair o prédio aqui. Que as cenas grandes são tão desafiadoras de dublar quanto as cenas pequenas. Porque as cenas grandes são grandes. Então tem gente gritando pra caramba ou reagindo pra caramba, exige muito. E encontrar esse tamanho certo de ir até lá e não passar é tão desafiador quanto uma cena pequena que você tem o primeiro instinto de fazer tudo muito pequeno, tudo muito tão pequenininho que não dá nem pra entender o que você tá falando, ou não tem intenção nenhuma. Então você tá só falando alguma coisa, repete, exatamente, pode sair exatamente. E aí o negócio não tem subtexto, porque você tá só no pequeno. Então beleza, faz sentido, tem esses dois estereótipos. Como é que a gente resolve isso, Luísa? Uma coisa que me veio aqui agora, isso é que, teoricamente, dublar a técnica não é tão difícil. É só você falar ali dentro enquanto a boca tá mexendo. Então, olha, não é difícil dublar, mas dublar bem é um desafio, porque é exatamente isso que a Luísa falou, não ficar aquém nem além. Existe ali, mesmo para atores, existe ali um caminhozinho, imagina uma corda bamba que você tá andando, não necessariamente uma corda, né? Um caminho, uma ponte suspensa que você tá andando ali. Se você for
demais, você ultrapassa, cai pro lado do ir além, do dar muita interpretação, de ficar demais. Se você tá de menos, você cai do tipo não alcançar. Então, mesmo para atores experientes, com anos de atuação, de teatro, quando ele chega a primeira vez, é um desafio, porque diferente do teatro, do cinema, onde você tem um processo que você, eu vou dar a minha cara para este personagem, porque eu criei um processo, isso aqui faz sentido, tem uma lógica do que eu fui seguindo ali. Na dublagem, não. Já tá pronto, então você tem que seguir aquilo que o personagem está te entregando, é aquele caminhozinho, você não tem esse espaço de criar. Claro, existem personagens e séries e desenhos e coisas que se permite, principalmente desenho animado, mas a maioria não. Você tem que estar ali, naquela ponte suspensa que você vai, se você for uma pra cá, você tem que se manter ali no equilíbrio. A expressão é uma linha tênue, né? Entre o over e o less, né? E o de menos. E o de menos, exatamente. Eu sinto até, vou dar uma leve discordadinha de você, porque o que eu sinto? De levinho, tá? De levinho. Porque o que eu sinto? A gente sempre tem como criar. Mas o percentual que a gente cria é menor em relação ao que a imagem tá dando pra gente. A gente tá acostumado no palco a trazer tudo, né? Tudo vem da gente. Quando não vem tudo da gente, vem um pouco do texto e a gente bebe do texto e a gente segue. Na dublagem, a gente bebe muito da imagem, a gente traz um percentual X ali, que isso também tem que ser medido, né? O quanto que a gente traz, o quanto que é egocentrismo de falar, eu já sei o que vai ficar bom nesse personagem, eu vou ficar ótima. E o que é, se eu botar aquele negocinho ali, ele vai aproximar ainda mais esse personagem da galera que vai assistir aqui no Brasil e eu não vou descaracterizar ele. Foi isso que eu quis dizer. Acho que eu não consegui chegar ali. Que num teatro você tem um mundo pra criar. Na dublagem você tem isso aqui, que é o que o personagem te entregou. Você tem que criar dentro disso, não pode passar. E tem que preencher esse copo. Não pode ficar menos e não pode ficar transbordar. E aí, o que eu sinto pra gente conseguir encontrar essa linha tênue, essa ponte suspensa? Gosto de ponte suspensa. Acho que ponte suspensa... Você gosta? Eu sou o cara das metáforas, É uma você boa viu? metáfora, uma ponte suspensa. O que ajuda a gente a se manter nessa ponte suspensa? Uma das coisas é o que minha mãe costuma chamar de mundo Matrix, que é a primeira vez que você assiste a cena, você assiste tudo e você capta todas as informações que você consegue aprender do personagem. Se é mais velho, se é mais novo, se tá com raiva, se tá calmo, se é do século XXI, se é do século XIII, tem uma linguagem mais formal, se é um pouco mais informal, se é mais garotão, se é mais velho. Todas essas informações a gente tenta captar na primeira. E se a gente não conseguir, a gente capta na segunda. E se você assistir uma terceira, você ainda tá captando essas mensagens todas, principalmente na primeira vez que você dubla alguma coisa. Tem que estar com esse canal de percepção muito aberto para poder ver tudo que tá tendo na imagem e deixar aquilo te influenciar. Deixar aquelas informações entrarem em você. E aí é aí que eu acho que entra a criação. Entra a alquimia de todas essas informações em você e o que sai já é um bem bolado, um mix, um pupurri. Nossa, pupurri, entreguei minha idade, né? Um mashup. Um mashup faz sentido? Um mix. Um mix. Um edit. Um edit. Edit TikTok. É um edit. É um edit de todas essas informações subconscientemente. Porque quando você é ator, você já tá acostumado a trabalhar com características. Então você vai somando essas características na sua cabeça e acaba saindo dessa forma também quando você fala. E tem alguma coisa a falar sobre esse ponto, Glauco? Ou eu posso falar outro? Pode falar outro. E o outro, que eu acho que é muito... me ajuda muito, pelo menos. Não posso dizer que é a solução dos seus problemas, mas me ajuda. Por isso que eu tô trazendo os olhos. Tem aquela frase famosa, clichê de... Que é a menina dos olhos não tem menstruação. Do Mamonas, né? Não. Os olhos são de fato as janelas da alma em muitos níveis. Então, quando eu tô na dúvida, quando eu senti que no último ensaio eu fui além, ou eu senti que eu não entendi muito bem aquele tamanho, eu colo no olhar. Eu dou uma descoladinha no texto, já entendi mais ou menos o que ele tá dizendo, eu colo no olhar do personagem pra entender aonde... É um tanto quanto intuitivo também. Mas em que intensidade estão aqueles olhos? Se os olhos estão mais esbugalhados, se as pálpebras estão mais caídas, se tem um ponto fixo ou se não tem um ponto fixo, tudo isso dá dicas muito interessantes do modo como o mundo interno do personagem tá se desenhando. E aí isso sempre me ajuda a encontrar aquele ponto que não é nem um aquém nem um além, que é aquele ponto que é de fato do personagem. Que aí em cima disso eu posso até criar, mas só em cima disso, porque é em cima desse trilho que o personagem tá trabalhando. Faz sentido?
Faz As sentido. pessoas têm que responder. Ah, Faz sentido, pessoa? Faz sentido, galera. Mas isso foi uma coisa que eu quis trazer, porque aparece muito isso em sala de aula. Pessoas experientes que têm experientes em atuação, como você falou, Glauco, que têm essa dificuldade de encontrar essa ponte, esse trilho, porque é muito específico. Nenhum outro trabalho de ator exige que você tenha um trabalho tão específico em cima de algo. Talvez até tenha, mas aqueles que atuam em cima de alguém que já existe, né? Como as pessoas que fazem atores famosos, fazem personas ilustres da história do mundo, e aí você tem um trilho pra seguir. Talvez isso se assemelhe um pouco mais ao que a gente faz no trabalho da dublagem. Mas, num geral, a gente não precisa ter tantos dedos na criação cênica quanto a dublagem exige. E eu acho que era isso que eu queria trazer hoje aqui, hein? Quer complementar alguma coisa? Acho que não. Era isso. Eu acho que isso é um pulo do gato muito interessante pra quem é um bom dublador, quer se tornar um excelente dublador. É um ponto de afinação? É um ponto de afinação interessante. Glauco tá tão animado, a informação foi boa assim? Não, eu tava tentando te fazer dançar sem falar nada. Ah, não conseguiu porque eu perguntei, né? Mas enfim, já peguei o fluxo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se faz sentido pra vocês, coloca aqui nos comentários. Nos comentários! Papeia aqui um pouquinho com a gente sobre o que você acha, se isso faz sentido pra você ou não, se você já dubla, ou se você faz curso, você já fez curso, se isso é uma dificuldade que você sente ou não. Se você quer fazer curso, venha na SBD. Vem, porque a gente fala esse tipo de coisa. E você faz, e aí a gente vai trabalhando em cima disso, a prática, diretão, imersivo. E acabou.